Bom dia, eu sou Edivaldo Rocha Júnior e nesse vídeo vou te falar como entrar na mente do cliente. Isso mesmo, talvez seja um dos assuntos mais desejados aí pela área comercial e eu vou falar sobre isso agora. Antes mesmo de começar, hoje eu estava dando uma olhada lá no meu Facebook e apareceu lá nas lembranças que faz 3 anos que eu realizei um sonho na minha vida. Eu fui para Londres, né? Passei 30 dias, fiz intercâmbio. Eu nunca tinha viajado antes. Venho de uma família que não tem tantos recursos, né, para viajar. Nunca faltou nada, graças a Deus, mas nunca havia a oportunidade de fazer uma viagem internacional. E eu, graças a Deus, com muito trabalho, com muito esforço e com muito foco também, eu consegui realizar esse sonho. Apareceu até minha foto lá na Tower Bridge e aquilo ali foi uma realização de um sonho espetacular. Eu me planejei bastante e conheci muita gente de outros lugares do mundo e com certeza eu voltaria e voltaria N vezes do jeito que for. Só você imaginar estar lá, sentir aquele friozinho, né, andar no metrô, no metrô de Londres, né, que é o metrô mais antigo aí do mundo. Só em você estar naquele ambiente, aquilo é maravilhoso. Inclusive, eu tenho um pacote para te oferecer, né, de viagem para Londres. Não, isso não é venda. Então, histórias é o que faz você entrar na mente do cliente. Eu contei uma historinha rápida aqui, minha, que é verdadeira. E talvez, né, você, se já foi ou se nunca foi, você deve ter ficado um pouco curioso. E histórias, né, como a gente chama de storytelling, é uma das formas mais eficientes de você entrar na mente do seu cliente. Então eu usei esse exemplo para te mostrar como você pode entrar na mente dele e como você pode interagir e utilizar isso ao seu favor. Essa é uma das ferramentas mais utilizadas, ou talvez a mais utilizadas por publicitários, pessoal do marketing, né? Marketing publicitário, para quando fizer as suas peças publicitárias, conseguir entrar naquele ponto que talvez seja o inconsciente, que está ali escondido e não aparece nas pessoas. Então, um profissional de renome, um profissional de sucesso dessa área, ele ganha aí os seus 100 mil reais, né? Às vezes, dependendo da ação, porque ele sabe, ele tem o poder de contar uma história que entre lá na alma, que fique lá dentro do inconsciente humano. Então, essa é a primeira dica, né? Uma das coisas que você não pode fazer antes de você conhecer o cliente, ou antes de você até mesmo saber o que é que ele precisa, oferecer o produto de cara. Então, tenta sempre fazer aquelas perguntas, por exemplo, se ele vai comprar, vou dar um exemplo, construção civil, se ele vai fazer uma casa, né? Construção civil é a área onde eu domino mais, apesar de não ser engenheiro. Se ele for fazer uma casa, então saber para que ele vai fazer a casa, como ele quer fazer, quantas pessoas tem na família, quais o desejo dele em ter uma casa, é para vender, é para alugar, é para ele usar, enfim, você tentar utilizar essas informações para direcionar ele para um melhor caminho. Então essa é a primeira dica de como você entrar no cliente, são através de histórias. E histórias bem contadas. Você que é vendedor, você que é da área comercial, talvez você já faça isso inconscientemente. Mas saiba que isso é objeto de estudo de muita gente, de muitos especialistas. Então, estude também sobre isso, né? Se você é bom, tente entender mais como fazer isso de uma forma a dar mais resultados para você. A segunda dica que eu vou te dar também se refere ao inconsciente, mas é de uma forma mais, como é que eu posso falar? Persuasiva, né? São os gatilhos mentais. Todo ser humano, todo ele, independente de qual seja, ele tem mecanismos no cérebro que são atalhos para tomadas de decisão. Então, se nossa vida fosse feita de decisões muito complexas,
apenas de decisões muito complexas, nós demoraríamos muito tempo para tomar uma simples decisão entre atravessar uma rua ou não. Então, o cérebro, ele encontra sempre meios de ter atalhos para tomar algumas decisões. E aí, quanto mais importante a decisão, naturalmente, ele vai processar mais dados, mais informações e para chegar naquele ponto. E esses gatilhos são tão potentes que muitas vezes a gente sabe que a outra parte, né, a parte que quer persuadir, está tentando aquilo, está querendo ir por um caminho, e muitas vezes a gente chega no final, né, e concorda e cede, porque esses gatilhos realmente eles fazem parte da condição humana para tomar alguns atalhos. Então, essa é uma dica, né, para você entender como funciona esses atalhos e utilizá-los a persuadir as pessoas para o caminho que você quer. Eu vou te falar os principais gatilhos mentais que regem a mentalidade humana. São eles: a reciprocidade, compromisso, aprovação social, autoridade, afeição e escassez. Vou te dar um exemplo. Escassez já é uma coisa já tão manjada pela área comercial, mas mesmo assim funciona. Você imagina quando você está lá vendendo o seu produto ou o seu serviço e o cliente ou o prospecto, ele sabe que ele pode comprar agora, que amanhã vai ter, ou se for produto físico, amanhã ele vai ter mais, mas quando existe uma situação externa que não permite que ele tenha mais a possibilidade de comprar aquilo, por exemplo, naquele espaço ele só pode comprar naquele espaço de tempo, ou então aquilo vai acabar mesmo de verdade, ou então você meio que cria ferramentas de fazer com que aquilo seja mais restrito, automaticamente aciona o gatilho da escassez. E ele tende a ser mais propício a comprar, porque não vai ter mais a possibilidade no futuro ou no futuro breve. Então, esse é um dos maiores exemplos de que os gatilhos mentais funcionam mesmo o seu cliente sabendo que aquilo ali pode até ser montado, mas ele vai ativar aquilo na mente dele. Esse assunto é abordado no livro As Armas da Persuasão, que eu particularmente li todo e, se puder, eu vou reler, porque ele é muito importante, ele dá muitas dicas, principalmente para quem é da área comercial, a conseguir entrar na mente do seu cliente e conseguir persuadi-lo ao que você está fazendo. Bem, agora que você já sabe as duas formas mais eficientes de entrar na mente do cliente, agora é hora de praticar. Até o próximo vídeo com mais sacadas de vendas do Ed. Tchau!